uma regra que eu sempre trouxe para a minha vida profissional. Eu aprendi a contratar caráter e vontade, né? O resto ajuda-se a formar. Isso é primordial, né, para você ter sucesso. Então você não precisa saber tudo. Você precisa ter vontade de conhecer, de aprender um pouco sobre tudo. Oi, eu sou o Budó e sejam bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada do Taking Cast. Hoje estou aqui com o Everton Gago, né? O Gago, pode ser só Gago? Claro. Ótimo. O Gago hoje ele é CEO da Infinity Six, né? Uma startup que tem transformado muito a maneira que a gente fala hoje de IA, que a gente fala de predição de dados, né? Gago, conte um pouco mais aí da sua jornada, como que você chegou até aqui com a gente? Pessoal, olá, um prazer imenso estar aqui com vocês. Antes de mais nada, quero agradecer ao Budó e todo ao time Taking pela receptividade desse dia. E minha carreira começou em 2002, dentro da Universidade Estadual de Campinas, onde eu tive ali, dentro dos cursos de matemática, o meu primeiro contato com inteligência artificial. Isso se desdobrou ao longo de alguns anos, não mais nesse instituto, já em outro instituto de engenharia elétrica e computação, em pesquisas, né, de mestrado, de doutorado. Em 2012, me cansei da vida acadêmica e fui para o mercado. Naquele momento eu conheci a Dextra, é uma empresa que foi adquirida, teve algumas aquisições ao longo dos anos, né, primeiro pela Mutante, depois pela CIT. E lá eu desenvolvi grande parte da minha carreira, né? Eu comecei como cientista de dados, eu já trabalhava com dados há 10 anos, né, quando eu iniciei na Dextra em 2012, dados e inteligência artificial. E tive um hiato no meio, então tive uma passagem pelo iFood como cientista especialista, né? Na época o iFood estava iniciando a jornada de recomendações de produtos, recomendações, cardápios, né? Tinha uma série de iniciativas utilizando inteligência artificial. Fiquei por lá cerca de 18 meses e voltei para a Dextra, né? Ali com o objetivo de iniciar uma oferta de dados e de inteligência artificial já para o mercado, né? E também trazer esse tipo de prática para dentro de casa, dado que naquele momento a Dextra já fazia parte de um grupo maior, né? Ela tinha sido adquirida pela Mutante. Fui para a CIT, passei na CIT por algum tempo, por alguns anos, e passei pela Act Digital depois disso. Tive uma passagem rápida ali como líder, né, o vice-presidente de dados e inteligência artificial global. E depois iniciei minha jornada de empreendedorismo. E dei início à Infinity Six, né, onde eu estou no meu desafio atual. Boa, Gago. Cara, hoje a gente pensou muito em falar aqui sobre liderança, falar em carreira, falar sobre que características hoje um profissional para estar no mundo da IA, né, para estar no mundo de data e analytics, o que ele tem que ter de características trabalhadas, qual que é essa jornada, né? E eu acho que, observando o que você comentou do seu passo desde a Unicamp, passando a visão de cientista de dados e trazendo, incorporando, né, outros predicados aí, eu acho que a gente começa a falar muito aqui sobre, cara, qual que é o primeiro passo? Qual que foi a hora que você teve um estalo na sua jornada profissional, né? E você falou assim, cara, esse negócio aqui me interessa. Eu acho que dados, por exemplo, é algo que participa do futuro, ou você observou uma grande dificuldade no mercado e percebeu, cara, aqui eu tenho uma oportunidade. Como é que foi esse estalo no início da sua jornada? Cara, eu comecei com isso ainda muito menino, né? Então, assim, meu primeiro contato com isso foi em 2002. Eu tinha 16 anos. Então, não era exatamente o momento em que eu imaginava aquilo como uma jornada profissional, né? Inteligência artificial nem era cool como é hoje, né? Não era um negócio no hype, assim. A gente nem entendia direito o que era isso, né? E eu ingressei nisso porque parecia muito legal. Era super bacana, né? Era uma junção ali de matemática, né? Cálculo avançado, computação, né? Então não era só um conjunto de ferramental matemático elaborado, aquilo você podia programar, você podia testar, experimentar. Uma série de problemas começavam a ser resolvidos naquele momento, então tinham grandes oportunidades ainda de descoberta em visão computacional, em processamento de áudio, né? Motores preditivos, redes neurais artificiais já existiam, né? Mas naquele momento voltava a ganhar um pouco de atenção, né? Ali em 2003, 2004. Então era super legal, né?
Em 2012, quando eu saí da academia, né, assim, fui para o mercado, aquilo foi muito interessante, porque eu cheguei no mercado e com um know-how bem desenvolvido ali, principalmente de IA, né, machine learning e tudo, mas não era uma coisa conhecida pelo mercado, né? Então, eu cheguei na Dextra e eu tinha ali a missão de construir software, né? Tinha uma jornada ali bem específica, mas mesmo para a própria empresa não era uma jornada batida, não era uma jornada que ela tinha fluidez, né? Então isso foi amadurecendo, o mercado foi amadurecendo sobre isso ao longo dos anos, né? Mas no meu caso não foi uma decisão premeditada, né? É curioso, mas eu acabei entrando nisso meio sem querer querendo, né? Ali por acidente, né? E tive aqui a felicidade, a sorte de ter tido contato com esse tipo de coisa desde muito cedo, né? Na prancheta do cientista, né? Para poder acompanhar toda a evolução disso ao longo dos últimos anos. Eu lembro muito no final dos anos 90, quando a gente estava falando de genoma, né? Então, o genoma só foi possível, todo o projeto, exatamente por causa das redes neurais, do que a gente tinha naquele momento disponível, né? E eu lembro de olhar e falar assim, cara, como que o mercado vai fazer dinheiro com isso? Né? Como que a mão invisível vai trabalhar com esse tipo de situação? Porque era uma coisa que estava no imaginário de todo mundo. Todo mundo que teve nos anos 90, anos 80 e viu filme, viu séries e etc., né? Leu grandes livros cara, a robótica, a inteligência artificial, né? Skynet, Matrix, é algo que sempre teve muito no imaginário, muito presente no imaginário naquele momento. Né? E eu lembro de pensar sobre o projeto Genoma e pensar, cara, como que vai se fazer dinheiro com isso? E durante muito tempo, você falou em hiato, né? Eu uso muito essa palavra também. Durante muito tempo teve esse hiato entre as capacidades, as capabilities que eram possíveis com a IA, você entrar em sistemas e plataformas de sugestionamento, por exemplo, né? Que está presente no nosso dia a dia há décadas. Sim. Há décadas você entra numa plataforma e ele te sugere uma próxima compra, ele te sugere um próximo passo. O próximo vídeo. Te sugere um próximo vídeo, né? Então isso está presente há muito tempo. O Waze, né? Você falar do Waze, né? Sugestões de caminho, como que funciona a roteirização, está presente há muito tempo. Mas eu acho que faltava para nossa sociedade entender como monetizar isso, né? De forma intensa. Né? Eu acho que os modelos de GPT e a questão da interface conversacional, ela consegue jogar IA lá embaixo na pirâmide de Maslow, né? Ela consegue transformar IA em alguma coisa que todo mundo tem que entender. Faz parte do dia a dia de todo mundo. Agora, há pouco fora da hora, a gente falou sobre datilografia, né? Porque parece, quando a gente falava de datilografia lá no final dos anos 80, para mim, no caso, né? Que, cara, se você não souber datilografia, você não sabe nada. Né? 10, 12 anos depois, se você não souber Excel, você não sabe nada. E hoje, parece não ser uma besteira você falar que se alguém não entende o mínimo, né, de um GPT, de uma interface conversacional, cara, a pessoa ela já está perdendo alguns passos aí Sim. na jornada profissional dela. Né? E falando em jornada profissional, né, para quem está nos assistindo, por exemplo, nos ouvindo, nos assistindo, né, você teria uma dica para quem está querendo começar agora e está pensando assim, cara, será que tem fit? Será que dá match com o que eu estou buscando, com o meu perfil? Você tem alguma sugestão ou dica? Boa. Eu posso contar um pouco do que eu vi ao longo da minha carreira. Né? Eu tive a felicidade de participar desse processo de decisão, acho que de algumas pessoas, né? Que eu tive a felicidade de cruzar o caminho delas, né? E assim como elas contribuíram comigo, eu acredito ter contribuído um pouquinho ali também, né? Quando a gente fala desse universo, ele é muito amplo. Então não existe uma única decisão, um único caminho. Né? Quando a gente fala de dados, quando a gente fala de inteligência artificial, essas coisas não são iguais. Elas são complementares. Né? Tem mitos sobre, poxa, eu preciso começar a trabalhar com dados e para depois evoluir e chegar a trabalhar como um engenheiro de inteligência artificial, um engenheiro de machine learning. Isso não é verdade. Né? São coisas diferentes que se encontram no meio do caminho, né? Que se complementam. Eu acredito muito naquilo que agrada. Né? Eu sempre fui agradado, né? O meu coração sempre balançou mais forte por cálculo, por otimização. Né? Então, naturalmente, a modelagem foi muito mais natural para mim do que outros aspectos da computação, né? Que até tangenciavam a inteligência artificial. Né? Preparação de dados, engenharia de features, né? Que está muito ali numa etapa de engenharia, mas tangencia, né? Essa área. Então isso sempre foi muito mais atrativo, né? Para mim.
Mas, cara, assim, de tudo que eu já vi, você normalmente se dá bem fazendo aquilo que você gosta, né? Então, acho que é bacana conhecer, é bacana entender todas as nuances desse ramo de atividade, né? A ciência de dados, a prática de engenharia de dados, engenharia de infraestrutura, porque é muito comum se falar de processamento de dados, né? Mas não é comum se falar dos ambientes que processam esses dados, e ser capaz de lidar com esses ambientes também é uma arte, né? E a própria inteligência artificial. Então, acho que se eu pudesse dar uma dica, conheça um pouco de tudo, até você escolher e identificar aquilo que faz balançar mais forte o coração. Cara, você falando, eu fico viajando aqui, porque eu lembro do Budó fazendo query, fazendo tuning em banco, eu lembro do Budó discutindo com namespaces, né, falando de problemas de sequences do Oracle, né, e aí eu vou viajando e vou lembrando do Budó pensando em relatórios, em montar visualizações, né, ainda, por exemplo, desenvolvi muito tempo na minha vida em Power Builder, não conta pra ninguém, né, nada contra, pessoal. Eu nem lembro, viu, gente? Esquece. E aí tinha uma data window, e eu lembro de quantas vezes eu fiquei parado tentando redesenhar uma base de dados para conseguir ter uma melhor visualização dentro de algo, né? Depois você entra numa visão de Tableau, Quick View, você começa a ter o Power BI, que tinha começado lá antigamente, nunca tinha realmente surfado o princípio do Citizen Developer, né? E aí você pega o Power BI surfando numa onda do Citizen Developer muito forte, para começar, todo mundo criar seus próprios dashboards, né? Aí a partir disso eu começo a falar de Fast Data, começo a falar de outras soluções que aí vai nos levar aí dentro do Big Data, né? E aí quando você fala de Big Data, você está falando de um outro mundo, né? Então outro mundo. Cara, é um passeio inteiro na história da gente conversando aqui que acho que pode ser coroado aí com os GPTs, começa a ter os modelos de 4 anos atrás, praticamente 5. E aí é a realidade que a gente está vivendo hoje. De novo, profissional que está no mercado de trabalho e não está familiarizado com o que a gente está falando aqui do ponto de vista de poder acelerar. O cara não precisa dominar um MCP hoje em dia ainda. O cara não precisa entender os pormenores, né? Mas se você for analisar junto comigo, cara, não é todo consultor de um ERP, todo consultor de uma suíte de negócio que entende de desenvolvimento. Mas ele sabe o valor daquilo para o negócio. Não é todo desenvolvedor que entende de microeletrônica, praticamente nenhum vai entender, mas é o que ele está utilizando, né? Então, quando você fala que para ser um engenheiro de prompt ou para utilizar IA no seu dia a dia, o cara tem que dominar como funciona, por exemplo, um data lake, camada semântica, né? Como que ele vai organizar etapas de um funil, enfim, falar de grafo. Não, o cara não precisa disso, mas o cara precisa sim estar adaptado a esse novo momento para saber fazer, como a gente diz, né? Nunca foi tão importante fazer as perguntas de uma forma clara, de uma forma certa e saber perguntar, né? Então, você falando da sua jornada, eu fico pensando em todo esse caminho aí, passa um filme na cabeça. Não, e é bem exatamente isso que você comentou, né? Uma regra que eu sempre trouxe para a minha vida profissional, eu aprendi a contratar caráter e vontade, né? O resto ajuda-se a formar. Então, acho que isso é primordial, né, para você ter sucesso. Então, você não precisa saber tudo. Você precisa ter vontade de conhecer, de aprender um pouco sobre tudo, né? E se especializar, eventualmente, em algumas coisas. Boa, vamos dividir aqui o bom e velho soft skill e hard skill, né? E aí eu acho que falando de soft skill, é um dos papos que a gente tem que ter hoje muito sobre liderança, né? Entender quais soft skills, em que momento esse profissional vai entender na jornada profissional dele, né? Esse profissional na jornada dele, na carreira. Opa, peraí, eu gosto de pessoas, eu quero liderar pessoas, eu quero ser um líder porque eu quero atingir objetivos maiores do que eu atingiria sozinho, né? Então começa a chegar esse momento que o profissional tem que decidir, né? Se ele vai se especializar cada vez mais nessa carreira em Y, por exemplo, ou se ele vai ser um cara que ele vai entender que, cara, eu quero conquistar coisas maiores que talvez sozinho eu não vá conseguir, então eu vou precisar de um time para isso. E para ter um time eu vou ter que estimular pessoas, vou ter que influenciar essa jornada inteira, né? E como dizia o Management 3.0, né? Eu vou ter que gerenciar a comunicação entre as pessoas e o sistema, né? Então acho que é bem legal. Então, Gago, falando especificamente de liderança, né? Cara, é cada vez mais claro o que eu comentei e é um raciocínio que eu acho legítimo, né? Muitas vezes o líder, ele busca a liderança, né? Características natas, inatas, né? Mas ele busca porque ele quer conquistar coisas que ele não conquistaria sozinho, ele não conquistaria como lone wolf. Então ele precisa ter um time que ele suporte e que suporte ele, né? Para que ele atinja isso. Mas são várias características, né? Você já liderou muita gente nessa jornada, me fala um pouco da sua visão dessa liderança. Liderança, eu acho que você precisa estar pronto para o momento, né? E estar pronto para o momento é estar disposto a servir.
Então, ao contrário do que parece, né? Liderança não é ser servido por um time, é exatamente o contrário, né? É servir um time e direcionar um time para que a companhia, né, ou aquele grupo atinja um resultado, né? Então, estar pronto para a liderança, cara, você nunca sabe, né? Normalmente é como uma piscina de água fria. Você pula e em algum momento aquilo vai ficar gostoso, confortável, e aí você começa a nadar, né? É assim, foi assim para mim, tá? Quais aspectos da liderança eu acho que são fundamentais, né, que ao longo da minha trajetória eu consegui olhar para isso e ali entender ou perceber decisões corretas, decisões acertadas, né, que eu estava tomando, né? Primeiro, sobre maturidade técnica, né? Eu sempre admirei líderes que lideravam, obviamente, equipes técnicas e tinham maturidade técnica, né? Ou seja, o líder ele tem que saber tanto quanto aquele time que ele está liderando, né? Então, o líder ele é o melhor técnico do time. Quando a coisa aperta, é para o líder que o time corre. O líder tem sim, na minha opinião, ele tem que saber. Ele é um líder técnico, né? Um outro aspecto extremamente importante é quando os laços entre líder e liderado ou liderados, né, eles são estreitos o suficiente para que essas pessoas tenham abertura contigo não só sobre aspectos do trabalho, né? Quando essas pessoas têm confiança em você. Confiança a ponto de te chamar para tomar um café e discutir aspectos da vida, né? Isso é um líder, né? Você só ajuda as pessoas a se desenvolverem, e não só profissionalmente, mas um desenvolvimento como pessoa, né? Um desenvolvimento pessoal, quando você tem esse tipo de troca, né? E isso é muito legal, porque isso é uma via de mão dupla, né? Eu gosto de dizer que ao longo da minha trajetória, eu mais fui ajudado no meu desenvolvimento pessoal, no meu desenvolvimento profissional, pelas pessoas que trabalharam comigo, do que o contrário, né? do que eu ajudei esses grupos de pessoas, né? Então, eu acho que o estado de prontidão é você estar disposto a servir. É você estar disposto a comprar as brigas, é você estar disposto a entender o lado das outras pessoas, olhar para problemas normalmente por pontos de vista que você não olharia, ceder em alguns casos, né? E apostar muito, né? Nem sempre toda a bagagem, todo o know-how que você traz técnico, né, ou sobre o negócio, nem sempre isso é soberano e nem sempre isso é certo, né? Então, quando você tem ali um time de alta capacidade, um time de alta performance, você, como líder, você tem que estar disposto a ouvir, você tem que estar disposto a sentar com a folha em branco e fazer junto, porque é isso que é poderoso, né? Então, é como uma piscina de água fria, né? Você tem que pular. Em algum momento você vai ficar confortável para nadar. Não quer dizer que tá gostoso, mas você se acostuma. Você se acostuma. É isso. Sempre tem o lado bom, né? Eu vejo a mesma coisa que você, né? O líder, quando você olha o líder, ele tem que cativar e ele tem que trazer algo que você, enquanto liderado, olha e diz assim, cara, esse cara tem aspectos, comportamentos, características que eu deliberadamente, por vontade, eu quero imitar. Porque eu quero estar naquela posição, né? Daquele jeito, porque eu entendo que aquele cara tem, por exemplo, um domínio técnico, que aquele cara resolve problemas da maneira que eu gostaria de resolver, que aquele cara trata as pessoas da maneira que eu gostaria de tratar, né? E eu naturalmente vou, como eu disse deliberadamente, naturalmente eu vou imitando até que isso se torne um hábito, até que aquela visão de líder que eu tinha, enquanto cara que deveria ser, na minha opinião, aqui eu acho que é um bom líder, né? Eu vou trabalhando isso comigo, eu vou vendo, né? Ao mesmo tempo que você disse, você como líder, principalmente quando você começa lá no começo a pegar e você entende que o jogo mudou, você entende que o resultado do seu trabalho é o resultado de todo mundo, né? Você começa a ver nas pequenas falhas ou gaps de cada um dos seus liderados, falhas e gaps que você teve nessa jornada. E algumas que você ainda mantém e deixa meio escondido. E aí você, nessa relação, né, bilateral, né, full duplex, você melhora. Nesse full duplex, você melhora, você trabalha aquilo, você começa a se ver naquele liderado. Né? E aí é isso, você começa a preparar. E na sua jornada profissional hoje, na sua situação recente, você é um líder que forma líderes. Né? E aí, além de encontrar esses gaps, você tem que preparar os caras, por quê? Porque eles vão encontrar essas dificuldades. Então, é cada vez tentar ser o cara mais...
como você disse, suportar mais os outros, né? Meio um líder servidor do mundo sempre executivo, um líder servidor. né? Então, acho que, cara, fantástico, fantástico. Você acha que há diferenças em liderar hoje pessoas num dia a dia, por exemplo, de data, de AI, aonde, por exemplo, as pessoas têm que ser estimuladas para usar ferramentas de AI no seu dia a dia, né? Você acaba estimulando naturalmente isso, elas vão se tornar mais produtivas, né? Mas também existem desafios. Por exemplo, quanto material a gente às vezes pede para ser montado ou direciona, estimula para ser visto, e quando você revisa, por exemplo, você bate o olho e vê, opa, tem uma situação aqui. Por um lado, que bom que o meu liderado foi lá e buscou ferramentas de IA para resolver isso. Por outro, será que é o que eu esperava? Será que eu esperava que ele fosse buscar a solução disso em ferramenta de IA? Faz sentido a minha colocação quanto a liderar? Faz, e acho que isso traz muito, né, sobre a maneira como lidera-se, né? Porque existem muitas formas, né? Eu sempre gostei muito e prezei pela autonomia, né? Então, todas as pessoas que ao longo, né, da minha carreira trabalharam junto comigo passaram por isso, né? Eu não gosto de trazer uma solução e falar, poxa, nós vamos fazer isto, tá aqui um caminho, né? Eu acho que quando eu vou por este caminho, eu tiro completamente a responsabilidade da pessoa sobre aquilo que precisa ser feito, né? Então eu sempre fiz, né, uma inversão disso, né? Assim, poxa, eu tenho um problema. O problema que a gente quer resolver é esse. Me ajuda, certo? Me ajuda. Então isso dá liberdade, isso dá espaço das pessoas buscarem, né, caminhos para isso. É claro, e como um bom técnico também, né, eu exercito muito o pensamento sobre como resolver. Então eu trago o problema, mas eu tenho pelo menos 2 ou 3 caminhos a seguir que potencialmente eu já testei, se não naquele momento antes de pedir ajuda, né, em algum momento passado, e ali eu compartilho, mas muito mais numa perspectiva de food for thoughts, assim, alimentos para as ideias, né, para os pensamentos, do que propriamente como alguma coisa que precisa ser seguido, né? Acho que a gente consegue dar muito mais ownership para os times quando a gente conta o problema, né, e deixa a solução emergir dali. E é bacana, assim, todas as vezes eu me surpreendo com o que volta, né? Sempre volta alguma coisa muito melhor, muito mais criativa. E quando se fala de ferramentas, né, muitas vezes com o auxílio de ferramentas que eu até desconheço. Isso é bacana. Esse estímulo, cara, a gente enquanto líderes buscar o tempo todo estar estimulando isso. E você falou de ferramentas, né? Pensando, por exemplo, aquele que a gente conhece, o famoso espeto de pau, né? Hoje, como líder que lidera times especificamente falando de data, de AI, enfim, você utiliza no seu dia a dia ferramentas que te ajudam a fazer a liderança desses times? Ferramentas com AI que podem te auxiliar como líder, por exemplo? Não, acho que intencionalmente não, né? Não uso ferramentas que me auxiliem na liderança, mas eu utilizo ferramentas que me auxiliam no dia a dia, né? O meu dia a dia, ele ainda passa por um dia a dia muito acadêmico, né? Eu saí da universidade, mas ela nunca saiu de mim, né? Então eu ainda sou o pesquisador que sento lá, pelo menos uma vez por semana, reúno ali 30 papers, né, que eu vou ler ao longo dos próximos dias. Desses 30, pelo menos uns 2 eu vou implementar, certo? Então, eu uso muitas ferramentas para me auxiliar, né? No meu dia a dia profissional, eu uso demais LLMs, né? Copilotos de codificação, isso ajuda pra caramba, né? Mas nada especificamente para gestão, né? Acho que eu brinco que gestão não tem como seguir uma receita ou seguir métodos, né? Você toca de ouvido o tempo todo. Você toca de ouvido o tempo inteiro, né? E ali é sempre um lugar, uma condição onde você precisa equilibrar, né? O quanto que você estimula, do quanto que você cobra e o quanto que você apoia, né? Então é sempre um estímulo dessas 3 coisas. É o equilíbrio disso, né, que garante lá na frente o sucesso.
Boa. Por mais que a gente tenha ferramentas que possam apoiar no dia a dia, né? Análise de reunião, né? Muita gente anda com cloud agora, né? Não posso falar marca aqui, mas muita gente anda com cloud por aí, analisando muita coisa, avaliação de demanda dos times e etc. Mas mesmo que você tenha todas as ferramentas, né? Se eu não estou enganado, Jung que disse, né? Tipo, domine todas as práticas, domine todos os métodos, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Né? Então a liderança está aí. A liderança está em você ter esse interesse legítimo pelo desenvolvimento do profissional, desenvolvimento do liderado, né? Por mais ferramentas que você possa utilizar, no final é essa interação que a gente tem pessoa a pessoa, né? No final é isso. No final é isso. Eu nunca trabalhei próximo dos times numa perspectiva de gerenciamento de tarefas, de atividades, né? Isso sempre foi muito mais aberto, mas sempre muito incisivo em relação à missão, né? Então tudo sempre tem um prazo, sempre existe um critério de completude, né? O que isso aqui precisa ter para estar pronto, né? Então garantindo que tudo isso está claro e estando disponível para ajudar, né, o time a atingir aquele resultado, seja como for, né? Desde uma reunião difícil com o cliente até sentar lá e escrever código junto na sexta-feira à noite para pôr em produção na segunda, a gente faz. Não tem jeito. Bem direcionado e pela liderança, né? O exemplo arrasta, né? A gente sabe disso. É isso. Então, tendo o exemplo da liderança, cara, o time vai estar junto, o time vai comprar, né? Então, é o que você falou do vestiário, é o time, é o técnico, né? É isso. Bom. Gabo, falando ainda em liderança, né? A gente tem observado que, cara, a gente sabe disso. Todo dia tem um exército de pessoas de 18 anos chegando no mercado de trabalho. Né? São formações diferentes, são expectativas diferentes. Hoje nós temos uma grande quantidade de estagiários entrando na empresa querendo saber como que eles viram presidente. Né? E isso faz com que a gente tenha que ter alguns atalhos. Alguns até estratagemas na questão de formação dos times. Porque ao mesmo tempo que essas pessoas, eu entendo, precisam passar em algum momento por uma microgestão de uma maneira ou de outra, para que elas tenham essa visão de tempos e movimentos para entender o esforço que algo leva para ser feito. Só que ao mesmo tempo você tem essa geração que, cara, ela não quer minha terra fala guisado, né? Ela não quer carne moída, né? Essa geração quer filé. Essa geração quer entender quantos dias ela vai ficar sendo estagiária e quando que ela vai virar CEO. Né? Então, traz muitos desafios. A maneira com que a gente liderava até então, né, claramente não vai continuar sendo a maneira que a gente lidera esses times daqui para frente. Né? Me fala um pouco dessa sua experiência sobre isso e o que você sugere, como que você vê esse futuro? Bacana. Eu nunca acreditei, Budó, em gestão de pessoas. As pessoas reagem aos estímulos do ambiente em que elas estão inseridas. Então, o nível de ansiedade do time, o quanto esse time aprende ou quer crescer rápido, né? É claro que você tem ali individualidades, né? Pessoas e expectativas únicas e diferentes, mas em geral todas as pessoas reagem aos estímulos do ambiente. Então, eu sempre acreditei mais na gestão do ambiente. Eu preciso tomar cuidado com o ambiente em que essas pessoas estão inseridas. Se esse ambiente é suficiente para atender todas as expectativas delas, em relação a desafios, em relação a aprendizados, critérios de completude para avançar ou não na carreira, né? Sempre clareza o que é mérito, aonde estão os gaps, né? e o que precisa ser trabalhado para essa escadinha aqui continuar evoluindo. Então, acho que esse sempre foi um dos alicerces do que eu trouxe, né? Tentei sempre trazer isso para a minha vida profissional e é o que eu aplico na Infinity, né? Então, a Infinity é um time pequeno, né? Mas é um time direcionado por esses alicerces o tempo inteiro dentro do ambiente, né? Não sobre os indivíduos. As ambições, as expectativas, né? E tudo aquilo acontece por um drive, por um gatilho do campo de jogo onde essas pessoas estão, né? Onde elas aprendem, onde elas se desenvolvem, contribuem. Então eu sempre acreditei muito mais na gestão do ambiente e não na gestão das pessoas. Você não gerencia as pessoas reagem aos estímulos de onde elas estão. Eu gosto muito dessa releitura, né? Pensando no Jorge Apelo, né? do Management 3.0, né? Você não é mais complexo que o sistema que você gerencia, né? Você enquanto sistema. Então você precisa cuidar dessa interação entre as pessoas, porque gerenciar pessoas, enfim, é algo que não faz sentido, né? É gerenciar e através do estímulo do ambiente, como você disse, né? Uma questão até behaviorista, tipo, cara, é esse comportamento e eu, Gago, eu, Budó, enquanto pedra fundamental disso, vou criar esse ambiente de cultura e naturalmente as pessoas vão se adaptando
né? E aí esse estímulo pode ser através de métricas, várias questões que vão ajudar a moldar esse comportamento. São as missões, né? Sim. São as missões, são os desafios que estão inseridos lá. E é tudo aquilo que está em volta, é todo o suporte que as pessoas têm, é a abertura, é a flexibilidade, é a liberdade de tomada de decisão, né? A autonomia. Toda autonomia sempre carrega uma responsabilidade, né? Então tomar uma decisão, os riscos daquela decisão precisam estar lá com a pessoa que tomou a decisão. E a pessoa lá precisa ter autonomia para fazer isso, né? Ela precisa ser capaz de, se ela acredita fortemente naquilo, ela compra aqueles riscos, ela assume aquele risco, ela tem autonomia para ela fazer o que ela acredita que precisa ser feito. Então, eu acho que é nesse cenário que a gente consegue extrair resultados extraordinários, né? Muito diferentes daqueles resultados mornos, né? do top-down, né? Ou do ambiente super restrito, né? Que acaba criando um incômodo, né? por falta de espaço, por microgerenciamento, né? Por uma série de fatores que estão por aí, né? Boa. E para você que chegou até aqui agora nos assistindo, nos ouvindo, enfim, né? Para você que chegou até aqui então pensando, cara, o que eu vou entender ouvindo, assistindo esse podcast sobre como desenvolver as pessoas? E eu queria deixar claro aqui, né, Gabo, a jornada profissional, o desenvolvimento das pessoas, o que elas estão buscando no seu dia a dia. Existe toda uma linha de pensamento que fala o seguinte, né? Eu sou o dono da minha jornada profissional, eu sou o dono da minha carreira e eu, como uma pessoa proativa e autodidata, vou buscar me capacitar. Vou estudar, vou procurar e etc. Né? E existe uma linha muito forte de mercado que fala sobre isso. Né? Uma outra linha que fala o seguinte, cara, a empresa tem que proporcionar condições para as pessoas se desenvolverem. Né? Eu não posso simplesmente largar, e aí a gente falou em behaviorismo, eu não posso simplesmente largar o profissional num ambiente que não é propício para ele aprender, que não foca no desenvolvimento dele, que não dá ferramentas para ele se desenvolver e esperar que ele saia dali um mestre supremo de alguma coisa desenvolvido. Né? Qual que é a sua visão sobre isso? A jornada profissional é algo que compete ao profissional, e eu acredito nisso, algo que ninguém tira dele e vai fazer parte do currículo dele a vida inteira, excelente. Né? Mas o desafio de ele fazer esse investimento nele, ser autodidata, né? Desenvolver a carreira dele, sendo que às vezes ele tem um ambiente corporativo que não é propício a isso. Porque de uma maneira ou de outra a empresa tem que proporcionar que ele se desenvolva dessa maneira, até como um plano de investimento do tempo dele naquela empresa, naquele organismo. Né? Como é que você vê essa questão do profissional ser dono ou não da carreira, desse estudo dele? Eu concordo completamente com você. É uma combinação destes dois fatores. Né? O profissional sozinho, num campo de jogo desfavorável, vai ter atrito, vai ter dificuldade de chegar onde ele quer chegar, e o contrário também, né? Um campo de jogo muito favorável com um profissional que não tem a ambição, né? O estímulo de buscar conhecimento continuamente, também não vai ser tão bem aproveitado quanto ele poderia ser, né? Então, é a soma, é a junção desses dois fatores. E isso acho que precisa estar na pauta, na agenda de quem contrata, né? Ou de quem monta os times. O fato de uma pessoa não estar completamente engajada naquela missão não necessariamente é um problema da pessoa. Pode ser um problema da missão. Pode ser que aquela missão não é a melhor missão para aquela pessoa. Aquela pessoa ela potencialmente se engajaria muito mais em uma missão que tivesse mais fit, né? com as habilidades e com o perfil dela. Então, eu acho que tem os dois pontos que você comentou, né? E tem ainda um terceiro aí, um olhar atento do líder, né? Para conseguir fomentar isso de maneira positiva, né? Porque muitas vezes é melhor você mover a pessoa ali de lugar do que ficar insistindo e na pessoa fazer o que ela não gosta, o que ela não quer fazer, o que tem pouco fit com o que ela quer para ela, né? Naturalmente ela não vai buscar o conhecimento, ela não vai procurar se desenvolver em relação àquilo. Então, eu acho que tem esse terceiro fator que se soma com os dois que você colocou. Concluímos que não vai acontecer uma epifania e aquele cara que não está buscando, que não está procurando, que não está se capacitando, magicamente ele não vai se transformar. Não. Em todos os cenários o cara tem que buscar. Muito, ainda mais nos dias atuais. Né? Ainda mais nos dias atuais. Hoje, quando a gente olha para o conhecimento, e eu não estou falando do conhecimento em tecnologia, né? O conhecimento geral, o conhecimento em muitas áreas. Né? Hoje nós lidamos com complexidades nas nossas vidas que os nossos pais e os nossos avós não lidaram. Né? Eles não lidaram com
algumas das decisões complexas que a gente precisa tomar hoje no mundo tão digitalizado, com tanto risco, com tanta fraude, né, com tanta coisa acontecendo. A gente tem que estar antenado a tudo, né? Então, a nossa necessidade de desenvolvimento pessoal, né, sobre um conhecimento amplo, um conhecimento geral, é muito maior do que essa necessidade lá nos nossos pais, né? Então, isso é determinante, né, para como a gente vai evoluir como sociedade, né? Nosso amadurecimento de sociedade. O que coloca ainda fatores muito mais críticos, né, quando a gente olha para diversidade de realidades, né, que nós temos num país como o Brasil, por exemplo. Algumas pessoas têm muito mais tempo para estudar que outras. Acessos, pessoas, né? Acesso, então, exatamente. Tudo isso conta. É um país muito grande, um país continental, com uma muito diverso e desigual. Diversidade, né? exatamente. Desigualdade, estava tentando lembrar. Isso mesmo. Gago, a gente tem assunto para ficar falando de mais 2, 3 episódios aqui. Sinta-se convidados, né, para os próximos episódios, mas aqui, infelizmente, o tempo está acabando, né? Queria agradecer a tua participação, agradecer a tua disponibilidade para vir conversar com a gente sobre esse assunto que está tão em voga, né? Cada vez a gente precisa de mais líderes, a gente precisa ter mais planos de formação de liderança, a gente precisa ter mais programas nas empresas para formar líderes. Os líderes que levam as pessoas ali, né, como essa referência, como essa como eu vou dizer, essa referência, esse ponto que você olha e diz, cara, eu quero trabalhar por esse cara. Esse cara representa uma coisa que eu quero ser quando crescer. Vou falar dessa maneira, né? E aí, na última pergunta eu queria te fazer sobre liderança, né? Eu tenho vários líderes que eu tive na minha vida, e eles sabem quem são, né? Fiz questão sempre de dizer que, cara, eu olho e falo assim, cara, como que fulano resolveria esse problema? Né? Porque é algo que me chama muito a atenção, né? Como que aquela pessoa resolveria. E você, Gago, me fala um pouco. Você tem esses líderes? Você pode falar de algum, compartilhar conosco? Sim, acho que não apenas né? Um único líder. Então, eu tento extrair um pouco de cada uma das pessoas que cruzaram a minha vida ali em determinados momentos, né? Acho que a transparência, a honestidade, isso eu aprendi com os meus pais. Acho que são valores que eu carrego e são muito fortes, né? E sempre foram minhas grandes inspirações. Mas eu tenho profunda admiração, por exemplo, pelo Steve Jobs, né? Na perspectiva de visão de negócio, visão de mundo, né? Eu tenho uma profunda admiração pelo Elon Musk no que diz respeito à coragem, né? De quem quer conquistar Marte, porque isso é maluco, né? Então eu costumo me inspirar muito mais em comportamentos específicos, né? Ou habilidades específicas de muitas pessoas, ao invés de ter uma única pessoa, né? Com tudo aquilo, né? Isso é muito difícil. E eu agradeço participar aqui, foi muito bacana, foi um prazer enorme estar aqui com vocês hoje e com certeza eu voltarei nos próximos convites. Muito obrigado. Vou aguardar, considere aí o convite feito, a gente também agradece a disponibilidade, né? E você que está nos assistindo, fique atento aos próximos episódios do Taking Cast no YouTube e no Spotify.